isso. Meus filhos, minhas filhas, o medo faz parte da vida. E isso é uma grande verdade. O medo nos acompanha do nascer até quando a gente morrer. Sempre a gente vai ter medo de algo, de alguma coisa. Medo é uma coisa pessoal, cada um tem os seus. Por exemplo, se você rir, você não vai para o céu. Vou contar o medo que o padre tem. O padre tem medo de matar burro. Olha que coisa boba. Quando eu tenho que ir em alguma comunidade rural, eu já pergunto quantos mata-burro que tem, porque eu tenho que passar, porque eu tenho que preparar meu psicológico. Nunca caí, nunca aconteceu nada, mas eu tenho medo. Gente, e o medo me coloca num conflito comigo mesmo. O medo, ele não pode me paralisar, eu tenho que vencê-lo. Mas ele me recorda uma condição que eu tenho, a minha limitação. Eu preciso vencê-lo. O medo não pode ser maior que a coragem, mas o medo, ele tem que dominar a coragem. Todas as vezes que eu tenho que passar no mata-burro, eu desacelero, eu paro, coloco a primeira, miro mais ou menos, fecho o olho e passo. Que perigo, gente. Se vocês virem o padre nessa comunidade rural aí, vocês afastam um pouquinho. Vai dar certo. Eu nunca caí. A mão soa, a barriga gela, mas é isso. Medo é medo e medo não se discute. Tem gente que tem medo de sapo. Bichinho inofensivo, faz nada. Come as moscas, mas você tem medo. A minha mãe, que certamente está acompanhando a missa, tem medo de sapo. A cada berro, quando o sapo aparece lá em casa, pode saber o sapo. Coitado do bicho. Tem pessoas que têm medo de água. Diante de um lago, de uma praia, molhando os pezinhos no alto da canela, tá bom demais. A pessoa não sabe nadar. Do contrário, se ela tivesse uma coragem ilimitada, ela passaria apuros. Quais são os seus medos? Tem medos que são vencíveis. Na medida em que a gente vai crescendo, nós vamos perdendo medo. Por exemplo, medo escuro. Criança tem medo escuro. À medida que a criança vai crescendo, papai vai trabalhando muito, a criança vai perdendo esses medos. Gente, os medos são necessários, muito importantes. Uma pessoa que não tem medo e se aventura dentro de um carro a acelerar com o pé pesado numa rodovia, coloca a sua vida em risco e a vida dos outros. A Avenida Olegário Maciel está cheio de pessoas que são corajosas, que não sabem o que é seta e não sabem o que é semáforo. Só essa semana eu vi 5 cortando aí, pois acontecem as tragédias. Vejam como os medos, eles são importantes, porque os medos nos colocam numa situação de prudência. Quem tem medo de altura, dificilmente, raramente ou nunca vai conseguir entrar no avião. Respeita. Vai de carro. Mas é 7 dias de viagem. Vai de ônibus. A gente vai contornando algumas situações. Agora, interessante, gente. Na vida nós temos os medos humanos nossos, mas nós estamos esquecendo de ter medo das coisas que podem nos acontecer após a morte. É disso que Jesus hoje está falando no Evangelho. Nós precisamos temer o inferno. Nós precisamos ter medo de ir para lá. Porque o medo sempre vai me colocar numa atitude de prudência. Se eu sei que o inferno existe, se eu sei que eu
posso ir para lá a partir das escolhas erradas que faço. Eu vou, durante a vida, procurando evitá-los e estar em estado de graças. A pessoa que não tem medo do inferno, a pessoa que não tem medo do capeta, ou como queiram chamá-lo, é uma pessoa que se acomoda no pecado que ela está. E tem com o pecado uma atitude de imprudência. Ah, tá bom assim, vivo no adultério tem 30 anos. Mas tá bom assim, um dia eu largo. Um dia você larga. E que dia vai ser? Que o controle dos seus dias não está ao seu dispor, mas o controle de Deus. Deus está gritando no Evangelho hoje: temei aquele que tem o poder de matar o corpo e matar a alma. Gente, eu vou recordar a vocês o que é doutrina da igreja, o que é catecismo da igreja. Olha, após a morte não há mais tempo para decisão. Muito fácil para a gente compreender isso. Imaginem uma alta árvore, uma grande, enorme árvore. O lenhador, quando a corta, do lado que ela cai, pá! Do lado que ela tomba, ela fica. É assim. Os pecados mortais têm a capacidade de romper, de desligar a nossa conexão com Deus. Não culpem Deus quando você não conseguir chegar no céu. Culpe você mesmo. Porque recorrentes vezes Deus alertou: cuidado com a vida que você está levando. Oh, meu Deus. Nós não temos mais medo do inferno. Sabe por quê? Os confessionários estão vazios, gente. Vazios. Muitos de vocês vêm à missa todo domingo, com frequência. Louvado seja Deus, tem que vir. Faltar da missa, inclusive, no domingo é pecado grave. Mas a maioria de vocês não os vejo confessar. Gente, olha o perigo que nós estamos correndo. Amanhã pode ser tarde demais. Eu preciso me decidir por Deus. Os medos, eles precisam acontecer, e é por isso, e nesse sentido, que existe um dom muito especial do Espírito Santo, que chama-se temor de Deus. O temor de Deus não é esse medo que a gente tem da punição de Deus, mas é uma maneira servil, amorosa, de nos relacionarmos com Deus. Pessoa temente é aquela que todo dia reconhece a sua fraqueza, a sua limitação. A pessoa temente é aquela que não reza com Deus pela linha da autoridade, pela linha da prepotência, da presunção. Eu sou melhor do que meu irmão, eu sou melhor do que esse, eu mereço o céu. Não, é aquela que fala assim todo dia: Senhor, não sou nem digno de estar aqui na missa. Oh Deus, você conhece a minha história, sabe quem que eu sou um nada. Por isso, Senhor, eu venho recorrer à sua misericórdia, eu venho recorrer ao seu poder. Olha, o dom do temor de Deus nos coloca numa relação com Deus a partir daquilo que nós somos. A gente precisa temer a Deus, e a gente precisa ter medo de ir para baixo. Vou contar para vocês o que é a vontade de Deus soberana para a sua vida. Vou contar para vocês. Deus tem uma vontade para você, e a vontade de Deus é que você chegue no céu. Essa é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus se submete à sua. Deus não vai agir contra a sua vontade. Deus não vai agir contra a sua liberdade.
Deus respeita, e com sofrimento. Às vezes uma decisão que você está tomando na sua vida, desviando para a esquerda, para a direita, sendo que o caminho para o céu é o caminho da retidão, é o caminho da virtude, do equilíbrio. Então, gente, nessa Santa Missa, vamos agradecer porque nós somos amados de Deus. Ele conhece você. Olha, até os cabelos estão contados. Deus conhece você. Deus quer te ver no céu. Agora, ao mesmo tempo que a gente conhece a vontade de Deus, vamos querer também isso. Quero, Senhor, essa semana estar perto de vós. As minhas decisões sejam orientadas para o bem da minha família, o bem da minha vida. Que eu não desvie do vosso caminho, Senhor. Porque eu quero chegar no céu. Porque é lá que existe todas as bem-aventuranças. É o que nós precisamos querer. Por isso nós nos relacionemos com Deus na linha do temor e na linha do amor. Essa é a síntese perfeita de quem é um verdadeiro cristão.